tarde, Conceição do Castelo Online. Boa tarde a todos. Estamos recomeçando nossas entrevistas, nosso bate-papo, hoje com um dos ícones da direita no Espírito Santo, Capitão Assunção. Muito obrigado, capitão, por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado mesmo. Em nome de Conceição do Castelo Online, em meu nome, em nome da Esther, seja bem-vindo à nossa humilde residência. Para nós é uma grande satisfação, fico muito feliz, primeiramente, minhas continências para Esther, para Tom, para todo o povo de Conceição do Castelo Online, principalmente, meus profundos respeitos e consideração. E estou à disposição para a gente saciar as nossas mútuas curiosidades. Amém. É o Licínio Castelo de Assunção. Ele é nascido no dia 12 de abril de 1963, em Ecoporanga. É capitão da reserva da Polícia Militar e é deputado estadual. É um homem que tem história, né, capitão? Muita história para contar, o senhor tem? Tem um bocado. Dá para fazer um livro interessante. Opa. Não sei se vai vender, né? Olha, capitão, eu tenho uma pergunta, uma dúvida para tirar com o senhor aqui. Greve da polícia em 2017. Na verdade, não foi uma greve, né? Foi um grito de clamor das esposas dos policiais militares que estavam há muito tempo reclamando, né? Querendo um reajuste salarial que há muito tempo não estava tendo. Inclusive no que se refere à Constituição Federal, que ela fala daquele reajuste em cima da inflação e tal. Como não houve nenhum diálogo por parte do governo da época, as esposas dos policiais tomaram para si algo que deveria ser das associações de policiais, né? Era um momento de desespero, né? Pior do que isso, talvez, né, foi a falta de diálogo do governo naquele momento, que, devido a essa posição do governo, o movimento tomou uma proporção dantesca, né, com episódios muito difíceis para a nossa sociedade. Mas tudo porque nós tivemos governo que não quiseram ouvir o clamor de setores importantes como o da Polícia Militar. O senhor pagou o pato. Um dos que sofreram essa penalização foi... Nós passamos por isso, tiveram outros personagens também, e infelizmente, né, foi a forma do governo encontrar de querer responsabilizar algumas pessoas por algo que ele deixou de fazer. Pois é. Outra pergunta que eu tenho para o senhor. Eleição 2022. Como que o senhor vê o governo que aí está, o governo Casagrande, nesse teatro todo da eleição aí? Nós temos um grande recado para dar para os nossos políticos, e eu me coloco na condição de cidadão e não como político, que é a próxima eleição. Primeiro, para governo. Um governo que trancou a gente em casa, um governo que não quis tratar o povo precocemente. Você sabe, Tom, que desde que o mundo é mundo, desde que Hipócrates ficou reconhecido como o pai da medicina, as pessoas tratam outras pessoas, e isso aí não depende da medicina, precocemente, para que as pessoas não evoluam para quadros complicadores que levam as pessoas a serem internadas. E houve uma recusa do governo a não tratar precocemente o povo capixaba. Pior do que isso, ou tão forte quanto isso, foi manter as pessoas em casa, inviabilizando a atividade econômica e trazendo com isso contornos muito difíceis. Muitas pessoas estão sofrendo muito hoje em dia porque perderam seus postos de trabalho e perderam os locais onde eles levavam para casa o seu sustento. Então o recado tem que ser dado agora na urna, né, para que a gente não tenha mais um governo que queira tratar a gente como se fosse escravo. Nós não somos escravos, nós somos uma classe produtiva. O Estado do Espírito Santo sempre cresceu acima da média nacional, a 8ª maior economia dos 27 estados, então, proporcionalmente falando. Então, por que fazer isso com um povo trabalhador como o povo capixaba? A resposta tem que ser dada nas urnas. O senhor, eu tenho batido, a rede social é o reflexo disso aí tudo. Eu tenho batido na tecla na minha página, que até está bloqueado, por falar a verdade. Eu fui bloqueado. Imagino. Eu fui bloqueado 30 dias pelo Facebook por omitir a minha opinião.
o maior de todos os absurdos que eu já vi na minha vida, meus 47 para 48, não sou novo, não. Tá novinho, eu tô com 58. É um governo que não tratou o povo precoce. Se até, eu costumo dizer, uma bobeira que eu vou falar aqui, se até uma gonorreia, se você tomou o remédio no outro dia, você não tem mais nada, imagina uma doença que você não conhece, uma doença que a tendência é a pessoa ser curada mais rápido, mais fácil. E o povo tem que pensar nisso, capitão. Meditar é algo que o senhor, como um homem que é a minha voz lá na Assembleia, o senhor me representa. E eu digo, o senhor teria que bater. Eu não acompanho a Assembleia Legislativa, eu sou um caboclo, eu tenho essa falha, mas bater nesse erro do governo de Estado de ter deixado o povo morrer tanta gente amiga nossa. Muitos, eu perdi amigos que poderiam ter sido tratados, capitão, por falta de tratamento precoce, por falta de você falar assim, ó, em vez de você ir para casa e faltar o ar, você vir, não, você já vai embora para casa tomando um remédio para combater esse negócio. É assim que funciona. Deixaram. Tem um exemplo muito notório disso, quando a gente fala sobre tratamento precoce. Será que essa coisa funciona mesmo? Se nós colocarmos no período mais dramático da primeira vez em que o governador trancou todo mundo em casa, houve um município, inicialmente, que resolveu tratar o povo em casa, precocemente, que foi o município de Aracruz. Não estou falando do prefeito, não estou falando de secretário, não estou falando de nada. Mas eles tinham pessoas ali que se propuseram a proteger a população. Aquele que se coloca no cargo público, ele está numa condição melhor do que dos cidadãos, os demais cidadãos. Então, ele tem que proteger a sociedade. Lá em Aracruz fizeram isso. Trataram precocemente o povo com os antivirais e alguns outros medicamentos, como azitromicina, zinco, vitamina D, hidroxicloroquina e vermectina, entregavam a cada um que tinha pelo menos 2 sintomas gripais. Isso fez com que Aracruz reduzisse drasticamente o número de internações hospitalares e preservou vidas. Então, por que isso não foi feito nos outros 77 municípios? Essa é a grande pergunta que eu faço para o governador e ele até agora não tem resposta para dar. Última vez que ele foi na Assembleia Legislativa, eu fiz a ele essa pergunta. Tratamento precoce, governador, como nós estamos tratando essa situação? Estou esperando até hoje a resposta. Ele não tem resposta para isso. Simplesmente porque, para o governo do Estado do Espírito Santo, é melhor economicamente para o bolso dele, para o bolso da equipe dele, comprar leitos hospitalares. Essa é a grande verdade. Hoje, 1º de julho, o número de pessoas internadas está abaixo de 80%, mas ele não revela. Por quê? Porque ele comprou leitos hospitalares e ele ganha com isso, com as pessoas com quem ele faz essas parcerias, até mesmo parcerias privadas. Hospitais privados estão vendendo leite de UTI nesse momento, quando não há necessidade, porque isso faz parte de um jogo político sujo, onde a moeda é a vida sua. Você está entregando a sua vida para o Estado e o Estado está negociando com o hospital privado. O senhor tocou no assunto aí do governador. E a gente acompanha, como disse para o senhor, eu não acompanho. Capitão Assunção, aproveitando que o senhor disse aí a questão do governador, que pé que está a CPI na Assembleia Legislativa? Nós, assim que tomamos notícia do fato criminoso, por que tomar notícia do fato criminoso? No ano passado, houve uma denúncia acerca dessa notícia de que o governo estava comprando álcool gel superfaturado. Tanto que o local original onde foi produzido, entre aspas, o álcool gel, fica em São Fidélis, mas lá não tem nada, é uma residência. Enfim, foi feita a denúncia ao Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual não deu em nada, e outros setores dentro do Estado do Espírito Santo. Quando foi para o Ministério Público Federal, isso virou um inquérito policial por parte da Polícia Federal, que redundou nas buscas que eles fizeram no Estado do Espírito Santo. Em decorrência disso, que eu digo, 6 deputados entraram inicialmente, né, pedindo uma CPI do álcool em gel, para a gente poder fiscalizar, para a gente ter
mais poder de ação para realmente averiguar diretamente essa denúncia escabrosa de, num momento sério como esse de pandemia, o governo está desviando recursos, comprando álcool em gel superfaturado. Infelizmente, nós estamos agora com 6 assinaturas, né? Estamos procurando mais 4 deputados para poderem assinar essa CPI. Acho que é uma questão de responsabilidade com o eleitor capixaba. Hoje, quem assinou essa CPI do álcool em gel? Deputado Carlos Von, deputado Teodorico Ferraz, deputado Torino Marques, Danilo Baense, eu, Capitão Assunção e Sérgio Majestic. 6 deputados até agora, faltam 4 assinaturas. Pois é, a gente torce para que a coisa vá para frente, porque a gente quer ver essas pessoas sendo responsabilizadas, porque é dinheiro público, né? A gente tem que dar, o governo tem que dar resposta do dinheiro que chega até os cofres públicos. Não é o dinheiro que cai do céu, é o dinheiro fruto de 6 meses de trabalho de cada trabalhador capixaba. Desculpa, 5 meses. Você trabalha 12 meses. 5 meses você entrega aos governos para que eles possam ajudar o cidadão na saúde, na segurança, na educação, principalmente, e infraestrutura. Então a gente está querendo saber do governo como que foi feita essa compra, se ela foi boa, se não foi, se ela foi legal, se ela não foi, e responsabilizá-lo se assim a gente perceber que foi feito um crime em cima disso. Capitão Assunção, vamos agora ir para um âmbito um pouco mais federal. Claro. Bolsonaro, o senhor é visto como o homem que um dos representantes do conservadorismo da direita no Espírito Santo, ao lado de Manato e outros demais. Foi até tocado o nome do senhor, quando eu fiquei satisfeito, eu fiquei feliz que Bolsonaro tocou seu nome na vinda dele a São Mateus, né? Falei, lembrou do amigo de Capitão Assunção. Existe em andamento uma suposta CPI, suposta não, já está caminhando essa CPI. Estão falando já em impeachment. Estão falando isso. O senhor que está no meio mais aprimorado que a gente, o que tem chegado aos ouvidos do senhor em relação a esse impeachment? Primeiramente, eu quero falar do nosso presidente Bolsonaro, que é um amigo que eu tenho, que está hoje na condição de presidente da República, uma pessoa que é íntegra e ela é autêntica. A gente não está acostumado no meio político a lidar com gente autêntica, a gente está acostumado a lidar com gente que é cheio de amplos sorrisos, mas esconde muita maldade por trás. Então ele não é essa pessoa que você vê na televisão, é uma pessoa que ela é direta. Se ela tiver que falar uma verdade para você, ela vai dizer na sua cara. Por isso que algumas pessoas não entendem o gesto do Bolsonaro, porque a gente está acostumado na política a lidar com essas pessoas que assumem um cargo político e se tornam como se fossem deuses, afastados do povo. Ele não, ele quer se aproximar do povo. Bolsonaro teve vitória, foi uma festa muito bonita, democrática, teve contato com todo mundo, não se afastou de ninguém. Em São Mateus não foi diferente, Tom. Foi uma festa maravilhosa, tinha um povo que estava longe do local onde iam ser entregue as casas. Ele, antes de entrar no local, ele pediu para liberar todas as passagens para o povo entrar. Onde que um outro presidente faria isso? Pois bem, esse é o Bolsonaro que a gente conhece. Vamos falar da CPI do cabaré. Eu denunciei como a CPI do cabaré. Outros chamam de CPI do circo. Quem está ali por trás é só bandido. Omar Aziz. Polícia Federal prendeu a mulher e o filho de Omar Aziz. Desvios na saúde. Como é que Omar Aziz pode estar à frente de uma CPI para averiguar a irregularidade na saúde, quando ele, como governador do Amazonas, esteve no epicentro da roubalheira? É o cara que está tentando investigar o presidente Bolsonaro. E a CPI, na verdade, ela deveria investigar os recursos que foram enviados para os estados e municípios, e não investigar a conduta do presidente, que não quis trancar ninguém em casa. Esse é um deles, Omar Aziz. O outro, tem 7 bandidos que estão ali na CPI, mas só vou falar desse aí, que é o Omar Aziz, e o outro é Renan Calheiros, gente. Muito boa, né? O Brasil inteiro conhece. O próprio governador Renato Casagrande, quando era senador, ele foi lá investigar a vida do senador Renan Calheiros, que
quase nenhum brasileiro sabe disso, quando ele usava dinheiro, recurso do Senado Federal para pagar amante. Vocês esqueceram disso, gente? Só entrar na internet aí, vai lá buscar aí, bota assim, senador Renato Casagrande, senador Renan Calheiro. Aí vai ver quem é Renan Calheiro para falar mal de um cara que está querendo proteger o Brasil da roubalheira. Eu sempre falo, Tom, lá na Assembleia Legislativa, que Casagrande, desculpe-me, que o presidente Jair Messias Bolsonaro é o homem que não rouba, não deixa roubar, mas faz. Quem está em primeiro lugar no PIB mundial? Brasil, 1,5%. Cresceu acima da média mundial. Quem está em quarto lugar em aplicação de vacinas? Brasil. Brasil não produz vacina. A única maldade que o presidente fez foi agora tentar exigir, maldade positiva, né? Tentar exigir dos que estão compondo a CPI do Cabaré, de fazer com que os senadores investiguem os governadores e prefeitos, que ele enviou recursos para que a gente possa se tratar preventivamente de um mal que assolou o mundo inteiro. Essa é a maldade que o presidente fez, querer ajudar o povo brasileiro entregando recursos, e blindou também o povo que estava sem atividade econômica através do auxílio emergencial. No seu modo de ver, capitão, o Supremo Tribunal Federal, que é outro órgão também que, convenhamos, qual a participação do Supremo nessa bandalheira todinha aí? Olha, o Bolsonaro é um camarada muito estratégico. Ele veio dos quadros do Exército Brasileiro. Todo militar ele trabalha muito com estratégia. Às vezes a gente quer que o Bolsonaro haja energicamente e rapidamente em desfavor dos membros do Supremo Tribunal Federal. A instituição STF ela tem que ser preservada, porque ela é um núcleo de um poder, que é o poder que mexe com as leis, né? Que protege as leis e também que, de uma certa forma, fiscaliza as leis e a execução das leis. Pois bem, hoje quem está no núcleo do STF são pessoas que partidarizaram as decisões do Brasil e eles não podem tomar partido. O Supremo Tribunal Federal é aquele ser que só vai se manifestar quando for provocado e tem que agir dentro da lei. E hoje eles não fazem isso. Eles partidarizaram todas as decisões e estão a todo momento tentando inviabilizar o governo Bolsonaro. Pois bem, qual é que vai ser o tiro de misericórdia do governo federal? Que é o que todo mundo está querendo. Quando é que o presidente vai agir? Como é que o presidente vai agir? Quando o Supremo Tribunal... Marca aí, você que está assistindo aqui, Tom está me entrevistando, Esther está aqui próximo de mim, marca esse dia. Quando o STF souber que o Congresso Nacional promulgou o voto auditável, aquele voto que você vai ver assim, você não vai tocar nele não, mas ele vai passar por você e você vai ter como depois, se tiver alguma dúvida, saber se naquela urna tiveram tantos votos. Quando o Congresso Nacional promulgar essa vitória do brasileiro, de a gente poder fiscalizar o voto que a gente coloca na urna, o STF vai se manifestar. Quando eles se manifestarem, aí sim o presidente da República vai poder colocar a mão nesses bandidos. Ô, rapaz. É o ás na manga do Bolsonaro. A gente acha que ele é colérico. Se ele fosse colérico, já tinha mais de ano que ele já tinha lá entrado dentro do STF. Ele não vai fazer isso não, ele vai fazer na hora certa, quando o STF realmente for flagrado num ato inconstitucional, que é querer mudar o que foi aprovado dentro da Câmara dos Deputados, dentro do Senado Federal e depois juntos no Congresso Nacional. Aí vocês vão ver o presidente Bolsonaro. Primeira mão. É isso aí. Capitão Assunção, o ano que vem, o que o senhor, lá no meio, lá político, lá em Vitória, Paulo Artung vem candidato, desculpa, agora eu vou descer mais um pouquinho que eu esqueci de perguntar, Paulo Artung vem candidato a governo? Eu acho que hoje não tem mais ambiente para o ex-governador Paulo Artung, né?
Nós temos é que fortalecer um candidato de direita que não teve tempo de fazer campanha na última e, por astúcia, o governador Casagrande aproveitou daquele momento, quando o Manato entrou. Vou tomar a liberdade de falar sobre o Manato, né? Nossa, nosso amigo. E o que aconteceu? Ele afastou uma outra candidatura que tinha, senão daria segundo turno, e hoje nós não teríamos o Renato Casagrande como governador, mas o Manato, uma pessoa que durante os 4 períodos de mandatário de deputado federal, ele teve um excepcional trabalho nos municípios. Ele conhece todos os municípios capixabas. Ele não só conhece, como ajudou em muitos municípios através das suas emendas parlamentares e da sua atuação como deputado federal. Então agora está surgindo uma nova oportunidade, onde a gente precisa recuperar o que foi perdido. Nós perdemos 4 anos na mão desse socialista, trazendo alguém de direita, alguém conservador, ligado ao presidente Bolsonaro, para que, em sintonia com o governo federal, o nosso Espírito Santo possa avançar sem que a gente passe por essa tragédia de novo de matar a economia do capixaba. A oportunidade é agora, em 2022. E eu vou adiantar, Tom, eu sou candidato à reeleição na Assembleia Legislativa. Vai ser importante ter pessoas que são próximas ao presidente da República e ao governador do Estado, para que a gente possa realmente fazer com que o nosso Espírito Santo seja invejável diante dos outros 26 estados. O Paulo Artongo, o senhor acha que ele vindo, não dividiria os votos do Casagrande? Não, dando uma vantagem para Manato? O Casagrande, ele pode querer se colocar como uma candidatura de direita, mas ele não é de direita. Ele estava ligado ao apresentador da Globo Lixo, Luciano... Eu não sei o nome dele. Luciano Huck. É isso aí. Então, essa New Left aí, a gente já conhece. E se alguém não conhecer, a gente vai mostrar para ele quem é. Não existe um cara colocar uma roupa de direita agora, no Golden Goal, nos últimos minutos, e querer se colocar como uma candidatura viável de direita. Não existe isso. Ele é a New Left, a nova esquerda. Casagrande? Não, o Paulo Artung. Porque as pessoas confundem, capitão. Com a eleição, em 2018, eu vi gente, o Otávio veio aqui, trouxe para mim os adesivos, eu produzi também bastante coisa aqui. Tinha o nome Bolsonaro, 17, Manato, teve uma pessoa que teve a coragem de cortar o nome do Manato, botar, falei, não faça isso, porque não é assim que se vota. Aqui no interior, nós temos todos os deputados, quase todos os deputados, tem um vereador que representa eles aqui, alguém que tem um mandato. O que eu tenho pregado? Mas as pessoas vão muito eu conheço o fulano de tal, é filho de fulano de tal. Você elegendo um vereador de esquerda, você está fortalecendo um deputado de esquerda. É uma coisa que você fortalecendo um deputado de esquerda, você está fortalecendo também o governador de esquerda. Isso enfraquecendo o presidente que é de direita. É uma coisa que as pessoas não entendem ainda. Que essa divisão entre política, de ideologias que a gente tem pregado tanto, tem visto o que a esquerda fez, quer fazer, e se bobear vai fazer, nos nossos olhos, se cumprir a palavra de Deus, cada dia que passa. Eu não sou religioso, a minha esposa sabe disso, eu prego a fé, que ela está acima de qualquer religião, mas tem tudo a ver esse momento que a gente está vivendo, momento, capitão, dos mais importantes possíveis para o nosso Brasil, dessa divisão de direita e de esquerda. O povo passou a tomar, com a eleição de Bolsonaro, houve uma bifurcação. O senhor também foi filiado no PSB. Todo mundo pode errar um dia. Permanecer no erro é burrice, né? Agora as pessoas que partiram, que são esquerdas, houve uma bifurcação. Quem tem essa ideologia da esquerda ficou lá. O senhor viu que não é para o senhor veio para o lado, o senhor veio vindo,
77, outro, até chegar onde o senhor está, que é ao lado da direita. O senhor viu que o senhor se encaixou ali. Não é à toa que a gente, cada vez que eu vejo o senhor, eu sinto uma alegria no meu coração, cara. Eu falo, pô, cara, o abraço que a gente. O senhor recebeu na eleição, fez vídeo com uma boa vontade. A gente, às vezes que eu vi o senhor, sempre alegre, sempre feliz, sempre radiando luz, entendeu? A gente comunga na mesma luz, em nome de Jesus. Então, como é que você vai ter uma ligação, cara, com um cara que tem não comunga com a mesma ideologia da gente, cara? Tem lógica isso? Não tem lógica. Não tem lógica. Eu vou voltar novamente ao assunto, se você me permitir. Eu que estou sendo entrevistado, não. De como a gente deve conhecer as pessoas, se elas estão mais à esquerda ou à direita. Hoje nós temos um Conselho Estadual de Saúde que ele está na mão do secretário de Saúde, que é do Partido Comunista do Brasil, que é subordinado a um governador que é do Partido Socialista Brasileiro, PSB. Mas a lei que rege o Conselho Estadual de Saúde, que deveria ser isento, ela foi criada no governo Paulo Artung. E ela dá um viés do que é ser de esquerda e de direita. O Conselho Estadual de Saúde, se ele realmente estivesse preocupado com a saúde do povo capixaba, ele poderia ter colocado um cabresto no secretário de Saúde e inviabilizar muitas ações que mataram o povo da Covid-19 nos leitos hospitalares. Mas, de acordo com a lei que foi aprovada, se não me falha a memória, em 2014, eu não tenho lembrança da data exatamente, mas foi no governo do Paulo Artung, onde foi criado a forma de eleger os componentes do Conselho Estadual de Saúde, que são todos ligados a sindicatos, e sindicatos ligados, assim, na sua proeminência, a movimentos de esquerda. Sindicato dos professores, Sindiupes, etc. Todos os sindicatos estão lá dentro. Hoje nós temos 10 conselheiros ligados aos sindicatos que beijam a bota do secretário de saúde, beijam a bota do governador, e 4 que defendem o tratamento precoce e defendem a austeridade na fiscalização das contas da Secretaria de Saúde. Então, para você ver quem é o ex-governador Paulo Artung, ele é a New Left, é a nova esquerda. Ué, então que ele venha, divida os votos, mas Isso aí, que eles dividam entre eles, mas votos. Não venha se colocar como candidato de direita. De maneira alguma. Se ele vier, para mim seria interessante dividir os votos de Casagrande. Eles são esquerda, ele é PMDB, não sei nem sei qual partido que ele está agora, mas ele era PMDB. Acredito que hoje ele está sem partido, acredito. E vá lá e divida os votos com os 2 comunistas lá, que são comunistas mesmo, e nós, a direita, ficamos com o Manato, em nome de Jesus. É verdade. Nós temos uma grande oportunidade, né? O Manato, ele nunca parou de caminhar para fazer a política, né? O político não pode ficar em casa. Ele tem que estar em qualquer lugar onde ele estiver, ele tem que se sentir em casa, e não dentro da casa dele. Ele tem que ser um estranho dentro de casa, mas um conhecido na rua. É o que o Manato fez depois que ele perdeu a campanha de governador. Ele está rodando todos os municípios, juntamente com a esposa dele, que é deputada federal, é uma das melhores deputadas que nós temos hoje no Congresso Nacional, uma das mais atuantes. Ela é solidária ao presidente Bolsonaro, ela é parceira do presidente Bolsonaro, foi uma das que convidou para que ele viesse ao Estado, e outros deputados federais, obviamente, mas os dois estão caminhando por todos os municípios capixabas, falando: agora é a hora da gente recuperar aquele voto, agora é a hora da gente colocar alguém conservador dentro do governo do Estado, para que a gente possa sair fortalecido, para que as nossas famílias possam sair fortalecidas. A gente vê hoje essa luta inglória que nós estamos tendo aí, Burger King fazendo campanha de ativismo, coisa que não merece, as crianças não merecem. Nós temos que proteger nossas crianças. As crianças têm que ser tratadas como crianças, brincar como criança, estudar como criança. Quem tem que educar a criança é pai e mãe. Burger King não tem que educar a criança e nem a escola. Quem educa é pai e mãe. Se não tiver pai e mãe, o Ministério Público, o Conselho Tutelar, os governos vão dizer quem vai cuidar daquelas crianças. Nesse caso,
Mas não tendo, ou quer dizer, ou tendo pai e mãe, quem educa somente é pai e mãe. Hoje a gente vê Burger King querendo cuidar das nossas crianças, cuidar como Burger King. E aí a gente vê uma luta inglória, a gente precisa ter um governador para dar as coordenadas de como a gente vai progredir sendo bom cidadão, sabendo respeitar pai e mãe. Quando a gente obedece pai e mãe, a gente obedece todo mundo na rua. A criminalidade cai quando a gente tem respeito pelos nossos pais. E eles querem nos tratar como se nós fôssemos nascidos de incubadora. Desculpa. Nós não somos frutos de incubadora. Nós somos gerados por pai e mãe. Se existir uma outra forma de geração, me explica aí, porque a lei da genética fala sobre isso, né? A própria Constituição Federal, para eu nunca citar a Bíblia, porque eles falam, o cara é da igreja tal, não quero citar nada de religião, não. Gregor Mendel, o pai da genética, ele falava que para gerar descendente fértil, tem que partir de macho e fêmea. Se tiver uma outra forma, me explica aí, por favor. Eu não estou indo contra ninguém, não. Eu só não quero que as nossas crianças sejam induzidas a pensar de uma outra forma no seu período de criança, senão como agir como criança. Tem que brincar, tem que se sujar, tem que assistir televisão, tem que fazer tudo, mas tudo educado, direcionado pelo pai e mãe. Amém. E vale lembrar também que segunda, dia 5 agora, nós temos uma participação aqui em Conceição do Castelo. Hoje é quinta-feira, dia 1º. Dia 5, segunda, o Hélito Calegari vai estar aqui num evento na segunda-feira à noite, falando sobre os rumos da direita no Brasil. Se o senhor não vai estar aqui, mas o senhor vai ver a live, vamos fazer uma live, transmitir ele ao vivo, vamos transmitir lá, se Deus quiser, desse evento, porque a direita precisa se organizar, assim como a esquerda se organizou já há décadas. Nós estamos ainda engatinhando, criando, a esquerda quer pegar nossas crianças, fazendo a mesma coisa que novinha, ir lá fazer lavagem cerebral nas criancinhas. A direita ainda não deu tempo de criar ainda. Não tem hoje, nós temos, como é que eu vejo esses movimentos incipientes ligados ao conservadorismo? Nós estamos viajando, o carro furou o pneu e nós estamos trocando o pneu com o carro em movimento. Não está dando tempo para parar, porque a esquerda ficou durante muito tempo tomando conta de todas as instituições do Brasil. Hospital, escola, polícia, justiça, o legislativo, de um modo geral, vereador, deputado estadual, federal e senador. A nossa mente foi corroída durante muito tempo. Eles usaram um cara chamado Antônio Gramsci, que foi um pensador libertino, perverso, que é italiano, que escreveu um livro enquanto estava preso, chamado Cadernos do Cárcere. Esse livro é a suposta Bíblia dos esquerdistas brasileiros. Ele sintetizava a forma de falar do Karl Marx. Karl Marx pregava, né, a ditadura do proletariado, mas que o povo fosse com as armas. E Gramsci falava o seguinte: não, vamos nos infiltrar nas instituições. Quando eles perceberem, a gente já está dominando tudo. Esse é o pensamento de Gramsci, que permeia o pensamento brasileiro, e a maior parte dos brasileiros não sabe disso. Demoramos, mas acordamos, né? Graças a Deus. É verdade. Capitão Assunção, muito obrigado por ter estado conosco. Foi uma honra passar esses minutos com o senhor aqui. Eu que agradeço. Então, gente, semana que vem tem mais. Muito obrigado. Tchau. Forte abraço. Fica com Deus. Amém. Tchau, gente.